Oi, eu sou Gisele Souza e essa é mais uma vídeo receita receitademinuto.com. As festas de final de ano estão chegando e hoje vamos começar uma série de receitas especial para o Natal e Ano Novo. Então que tal começar com uma receita de panetone e chocotone super fácil para presentear a família e os amigos? Vamos aos ingredientes? 15 gramas de fermento biológico fresco, 3 colheres de sopa de água morna, 240 gramas de farinha de trigo, 2 colheres e meia de sopa de açúcar ou adoçante culinário, 3 colheres de sopa de leite em pó, 1 ovo e 2 gemas, 4 colheres de sopa de margarina amolecida, 1 colher de sopa de essência de panetone, 4 colheres de sopa de leite morno, 1 xícara de chá de frutas cristalizadas, 1 xícara de chá de chocolate picado e 1 pitada de sal. O primeiro passo de fazer o panetone é preparar a esponja. Eu vou usar o fermento biológico fresco. Eu testei com aquele de pozinho e eu não gostei muito, ele não cresceu, não ficou muito bom. Aqui eu estou misturando ele em 3 colheres de farinha de trigo e em 3 colheres de sopa de água morna. A água ela tem que estar numa temperatura agradável, tá? Não pode queimar seu dedo e também não pode estar fria. Agora é só misturar tudo. Agora que está tudo bem diluído, eu vou deixar essa massinha crescer dentro do micro-ondas com ele desligado, tá? Por 20 minutos. Panetone não é difícil de fazer, mas precisa ter um pouco de paciência. Depois de 20 minutos, o fermento ele já cresceu, ele dobrou de tamanho, ele vai formar umas bolinhas e vai ficar bem cremosinho, tá? Eu vou deixar ele reservado que a gente já vai usar ele. Aqui na minha bacia eu já tenho a farinha de trigo, eu vou juntar aqui o leite em pó, o açúcar ou adoçante culinário e vou mexer um pouquinho. Agora aqui eu vou bater ligeiramente aqui os ovos, lembrando que ele tem que estar em temperatura ambiente. A margarina também, ela está em temperatura ambiente, ela tem que estar meio que em ponto de pomada. Não pode estar muito derretida também. E o leite morno. Vou misturar esse aqui um pouquinho. Aqui eu vou juntar a essência de panetone. Mas se você não tiver, você pode usar a essência de baunilha e raspas de limão ou laranja também. Agora é hora de adicionar aqui o fermento. Mistura tudo. Se você tiver aquelas batedeiras que consiga bater massa pesada, você pode fazer na batedeira também. Bom, depois de mexer bastante a massa, vai cansar um pouquinho o braço, você vai ter uma massa bem elástica, tá vendo? Eu vou dividir a massa em 2 partes, que é para fazer 2 de 250 gramas. Mas você pode fazer um de 500. Então, vou tentar dividir aqui igual. Aí aqui em um eu vou adicionar as gotas de chocolate. Como você está fazendo em casa, você pode ser bem generoso com as gotas de chocolate. Incorpora bem, tem que estar tudo bem incorporadinho, que é para ele ficar dentro e não só na superfície. Daqui eu vou colocar aqui na forminha de papel. Eu comprei essas forminhas próprias para panetone. Mas se você não tiver, você pode fazer naquelas formas de bolo inglês, aquelas formas quadradas. Agora é só colocar aqui. Vou misturar as frutas agora. Também seja generoso. Colocar tudo na forminha. E agora, espera crescer por 40 minutos até atingir aqui o topo. Enquanto isso, arruma alguma coisa para fazer. Depois de ficar 40 minutos ele crescendo, o chocotone ele ficou um pouquinho mais bonito, ele cresceu um pouco mais, porque eu coloquei um pouco mais de massa. Do panetone eu coloquei um pouquinho menos, como eu dividi a olho, deu essa diferença. Mas ele também vai crescer no forno e vai ficar bonito. A única coisa é que o chocotone vai ficar um pouquinho mais bonito que o panetone, mas vai dar tudo certo. Agora é só levar para assar em forno médio a 180 graus por 30 minutos. A hora que estiver dourado em cima, você diminui um pouco o fogo para terminar de assar embaixo e não queimar.
O panetone tá pronto, ele saiu do forno. Assim que você tirar ele, dá uma batidinha no fundo. E se fizer esse sonzinho oco, é sinal que ele tá assado por dentro. E ele, como é caseiro, a maciez dele não fica por muito tempo. Então, assim que ele ficar frio, embala ele direitinho num plástico para durar um pouco mais. Como podem ver, ele fica fofinho por dentro e por fora fica uma casquinha crocante. Aproveite e Feliz Natal! E aí, gostou da receita de hoje? Então passa lá no blog para pegar a receita completa e dicas super importantes. Você também pode mandar a sua receita e suas dúvidas. E não se esqueça de se inscrever no canal, adicionar os favoritos e dar um joinha. Boas festas e até a próxima!